Muito bem, 9 horas e 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos de volta com o CBN Vale, primeira edição, nesta manhã de terça-feira. Você que acordou com esse dia chuvoso, frio, mas coragem, hein, gente? Hoje ainda é terça-feira, temos muita coisa pela frente, muita informação importante para você, como você que já acompanha pelo 750 AM, quem também acompanha pelas nossas redes sociais, já pode ver que nós já estamos com a nossa primeira convidada de hoje, para falar de um tema importantíssimo nas nossas vidas, que é a questão das finanças pessoais, como investir, como saber gastar. Muita gente, jovens que estão começando a sua vida financeira, tem muitos jovens assim que já são preocupados com isso, já querem saber o que fazer com o seu dinheirinho que vai começando a juntar, e tem muita gente que já ao longo da vida vem convivendo com as dificuldades de poder cuidar melhor do seu dinheiro tão suado. E hoje a gente vai falar sobre grandes erros que a gente comete na nossa gestão das finanças. Mais uma vez, nós estamos falando aqui, só para reforçar para você, com Luciana Iquedo, ela que é especialista em finanças. Luciana, muito obrigado pela sua visita, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Esse dia nublado, frio, que a gente vai aquecer aqui com muita informação bacana. A gente tem que aquecer, principalmente, tem muitas coisas que envolvem o nosso dinheiro. Hoje, inclusive, dia 31 é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda, né? Exatamente, hoje é o dia de acerto com o leão e brasileiro acaba deixando muita coisa para a última hora. Você já fez a sua? Já, tranquilo. Eu também já fiz a minha. Será que os nossos ouvintes aí fizeram a deles? Já estão em dia? E a gente tem que lembrar que se não fizer hoje, leva multa, né, Marcelo? Então é importante fazer a entrega aí dentro do prazo. É isso aí. Você, ouvinte, já fez a sua declaração? Manda mensagem aqui pra gente, aqui nas nossas redes sociais, no 996035234. Compartilha com a gente aí, se você já acertou as contas com o leão, se você tem restituição a receber, qualquer graninha que volta é bem-vindo. Mas vamos lá, Luciana, nós temos aí muitas dificuldades ainda ao longo da nossa vida e gerir os nossos recursos. A gente, às vezes, tudo que vem a gente gasta, ou a gente não se preocupa mais para frente com a nossa velhice. Ela chega muito rápido, quando a gente vê, a gente já está aí fazendo coisas que a gente não imagina que estaria fazendo quando estava jovem, né, na vida útil. E nós temos aqui, um dos temas que nós vamos discutir, são os 5 maiores erros que nós cometemos nas nossas vidas pessoais. O que você pode trazer para os nossos ouvintes? Quais são esses principais erros que a gente pode estar sujeito, que a gente tem que atentar? Sim, a grande questão aqui é a atitude, Marcelo, porque quando a gente fala tecnicamente, todos nós aqui sabemos que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha, que chegará uma hora que nós iremos nos aposentar, que devemos investir bem os nossos recursos, mas muitas vezes são as atitudes que nos impedem efetivamente de chegar lá. Então eu separei aqui as 5 piores atitudes quando a gente fala aqui de finanças pessoais. A primeira pior atitude é emprestar o nome. Sabe quando alguém pede o seu cartão emprestado, ou pede para você tirar uma geladeira no nome da pessoa, ou comprar aquela moto financiada porque o filho vai começar a fazer um serviço de teleentrega? Isso é o caminho para o abismo. Nossa, isso era uma coisa tão recorrente. Eu lembro na minha juventude que tinha muito disso. Faz uma compra no meu nome, ainda dava talão de cheque ainda, né? Me empresta uma folha de cheque em branco, né? Então, folha de cheque em branco, literalmente. E aí o que acontece? Quais são os riscos que a pessoa tem emprestando o nome, a pessoa deixar de pagar? O que pode acontecer na vida dessa pessoa? Sim, o primeiro grande ponto é que a gente tem que saber que quem vai pedir seu nome, vai te fazer um pedido assim, de emprestar o cartão de crédito, de assumir uma dívida, não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa distante. Então, às vezes é um familiar, é um amigo muito próximo, é aquela comadre ou compadre com quem você se relaciona proximamente. E às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer não com medo de estragar o relacionamento. Mas eu vou contar uma coisa hoje aqui. Se você emprestar o seu nome, certamente o seu relacionamento será abalado. Porque muitas vezes, quando esse pedido é feito, o nome da pessoa já está negativado, ela já perdeu acesso ao crédito, e aí pensa que ela vai zelar pelo seu nome? Não irá.
deixa de responder o seu WhatsApp, não vai mais te convidar para o churrasco. Depois vai pensar assim, puxa vida, mas o Marcelo ganha bem, trabalha lá na CBN, ele consegue arcar com essa prestação. Olha que eu não consigo não, viu? Olha. Então, assim, o que é importante a gente ter sempre em mente? Que dizer não faz parte de nos manter no foco, de nos manter aqui dentro do nosso próprio planejamento financeiro, dentro daquele compromisso que nós temos conosco e também com a nossa família, com aqueles que são aí dependentes, né, do fruto do nosso trabalho. Então, muitas vezes, quando a situação é daquelas que não dá para você fugir, se você puder, doe o dinheiro, entregue o dinheiro, faça uma doação, né, dê aquilo como perdido, mas não empreste o seu nome, Marcelo. Mesmo porque também tem CPF envolvido, pode envolver, e pode, com tantos golpes que a gente tem na internet, pode virar uma bola de neve isso também, né? Com certeza, o seu nome pode ser negativado, aquelas pessoas que trabalham aí no serviço financeiro podem inclusive ser demitidas se tiverem o nome negativado. A gente tem casos de pessoas que acabam sendo fiadoras e perdem o imóvel, que às vezes é o único imóvel da família. E tem os golpes, né? Que realmente, como você falou, que as pessoas acabam muitas vezes clonando o WhatsApp, fingindo ser outras pessoas e ficam pedindo Pix agora, né? O mais moderno é o golpe via Pix. Então, não faça nenhuma transferência, não pague nenhum boleto, não dê carga no celular de ninguém, porque você pode estar sendo vítima. E o próximo? O segundo é gastar mais do que ganha. Ah, meu Deus. Também a gente já está cansado de saber que não deve fazer isso. Mas por que essas coisas acontecem? Elas acontecem quando a gente não tem controle financeiro. Sabe quando o salário cai na sua conta e você vai simplesmente pagando os boletos, pagando as contas de consumo para ver qual é o resultado no final do mês? E aí muitas vezes não sobra absolutamente nada e você precisa entrar ali no cheque especial, chega a fatura do cartão de crédito e a sensação que você tem foi que outra pessoa que não você fez aquelas compras, não consegue pagar e acaba parcelando. Então as pessoas acabam incorporando esses limites ali à sua renda e isso vai virando uma grande bola de neve. Agora, seria interessante que as pessoas tivessem, ao menos assim, identificar primeiro as contas fixas, aquelas contas que são, não tem jeito, não vai fugir, que é conta, é aluguel, conta de luz, conta de água, ela focar primeiro nas contas fixas e depois começar a pensar em comprar alguma coisa diferente, um novo boleto de alguma coisa meio dispensável, supérflua? O que é o ideal é fazermos um orçamento, de termos ali no papel aquilo que é essencial, como você falou, água, luz, telefone, o imposto, o aluguel, a alimentação. E depois a gente coloca numa outra coluna aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário. Quando a gente organiza o pensamento dessa forma, também fica muito mais fácil a gente fazer os cortes quando forem necessários. É deixar de ir aí no flow, né? Deixar de ir naquele fluxo que às vezes faz com que acabe faltando mês aí para tanto dinheiro, né? O dinheiro não dá para chegar até o final do mês. Qual é a outra dica que a gente pode ver? Já estamos na segunda, já tem muita gente puxando o cabelo. Paulo Lima aqui puxando os cabelos já, desesperado. Não puxa os cabelos, Paulo Lima. Temos uma solução. Outro grande erro é não conversarmos sobre dinheiro em casa. E aí a gente trata isso como um tabu. Não conversamos com a esposa, com os filhos. Isso é muito normal que o provedor assuma ali uma postura de realmente cuidar de tudo e não compartilha, não fala a realidade. Olha, esse mês não dá, nós não temos dinheiro, a gente não vai comer fora, não vamos pedir lanche no aplicativo, vamos comer em casa. E quando a gente trata esse assunto de forma aberta e transparente, compartilhamos com as outras pessoas que convivem conosco, fica muito mais fácil de chegar ao objetivo. Agora a questão, o provedor ou a provedora. Às vezes a mulher, grande parte, uma imensidão de famílias onde a mulher é a provedora, ela é a principal responsável. Agora, há casos também que justamente isso, parece que o homem, o dinheiro é o dele e o dinheiro da esposa, o dinheiro é o dela. Ou seja, como se fosse uma empresa, mas não tem que ser tão radical assim, né? Os dois têm que saber
um dar a mão ao outro, ajudar quando um tem dificuldade e vice-versa, não é? Exatamente. Como você bem colocou, nós temos muitas famílias chefiadas por mulheres, muitas mães solteiras que tocam ali o negócio sozinhas, mas ainda assim elas têm filhos muitas vezes, irmãos, né? E isso ainda de você falar que o homem é o provedor, e às vezes a divisão, ela é muito ali interessante quando você fala de um casal, porque existem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira é de dividir igualmente, dividir 50% para cada um, e muitos casais fazem assim. O problema é quando um ganha muito mais do que o outro. E tanto faz se for o homem ou a mulher que ganhar muito mais. Aí quando se divide igualmente, Marcelo, o esforço de um será muito maior do que o esforço do outro. Então vamos supor que um ganhe R$1.000 e o outro ganhe R$2.000. R$500 para um significa 50% de tudo que ele ganha. Para o outro, só 25%. Então, também pensar num critério de proporcionalidade faz muito sentido e ajuda ali a ter uma relação mais justa. Perfeito. Que mais? Vamos para nosso quarto pior, né? Quarta pior atitude. Ser escolhido ao invés de escolher. O que isso significa? Significa a ausência total mesmo de um orçamento, que você simplesmente vai levando no fluxo, e significa que você às vezes não tem coragem de dizer não. Sabe quando alguém te convida, o seu colega de trabalho fala, vamos almoçar juntos? E qual restaurante você quer ir? Ah, você quem sabe. Só que você não conhece o bolso dele. De repente ele está com um bolso gordinho, suficiente para comer num rodízio de churrascaria, e para você, dia 31, último dia do mês, não tem dinheiro e vai se endividar, vai pagar no cartão de crédito. Então, se posicionar, conseguir dizer não. Aí a gente não se torna a pessoa mais legal do mundo, né? Quando você diz, olha, hoje eu não posso, hoje eu não tenho recurso, mas você acaba vivendo muito mais de acordo com o seu orçamento, com o seu planejamento e não fugindo dele. Mas acaba sendo uma pessoa bem sincera, e isso aí ao longo do tempo é possível, imagino eu, né, que você possa mostrar a sua personalidade, a sua razão, e o seu ambiente também está convivendo bem com você, sabendo dos seus limites, né, sem aventura. Exatamente, porque quando a gente quer viver além das nossas possibilidades, é aí que o orçamento degringola, porque eu não consigo dizer não, eu levo uma vida que não condiz com a minha situação financeira, e é muito comum as pessoas acharem que quando elas ganharem mais, esse problema estará resolvido, mas comprovadamente a gente já sabe que quando as pessoas começam a ganhar mais, elas também começam a gastar mais. Então o melhor dia de resolver isso é hoje, agora, com o que você ganha, com o que você tem. Perfeito. E a última pior atitude aqui é pensar que a gente precisa pagar todas as dívidas antes de começar a investir. E aí, Marcelo, a gente tem as dívidas ruins. Quais são as dívidas ruins? São aquelas muito caras. O cheque especial é uma dívida muito cara. O cartão de crédito, quando chega a fatura, não o parcelamento que você faz sem juros, às vezes numa loja, mas quando chega a fatura e você constata que não tem dinheiro para pagar e precisa parcelar, é muito cara. Aquela dívida, quando você abre o aplicativo do seu banco e aparece assim, você tem um crédito pré-aprovado, contrate agora. São dívidas ruins, que essas sim a gente deve tentar priorizá-las, a fazer um parcelamento que caiba dentro do bolso e eliminá-las. Mas tem dívidas que são boas, então muitas vezes o financiamento imobiliário, que já está alongado, o financiamento de um veículo que você fez antes os cálculos, cabia no seu orçamento, porque a maior causa hoje de endividamento é a ausência de uma reserva de emergência. Então, quando eu não tenho uma reserva de emergência, eu preciso me endividar. Se eu consigo começar isso, eu elimino, né, esses problemas que me fazem endividar, de não ter dinheiro e ter que recorrer aí ao cartão, ao cheque especial ou ao cunhado. Nossa, esse eu acho que é a dívida mais complicada. Com certeza. Agora, o que a pessoa pode fazer para começar a ter essa habilidade, esse costume de querer investir? Porque você é assessora de investimentos do escritório RV4. Exatamente. Concorda? E aí a gente queria entender, por exemplo, se eu tô com uma reserva, tô com R$1.000, sobrou um gasto, cuidando do meu orçamento, o que eu posso fazer com R$1.000? É possível? Posso com R$300? O que eu posso fazer para começar a ter esse hábito de guardar?
A primeira coisa é começar, né? A gente pode começar com bem pouquinho. Então, por exemplo, investimento no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, a gente começa com R$30, a partir de R$30. Então, é possível sim com esses valores. Esse valor de R$1.000 que você citou é inclusive o valor do saque extraordinário do FGTS, que muitos já receberam, outros aí terão o direito de receber brevemente. Então, pode ser uma forma de começar a constituir a reserva de emergência. A reserva de emergência precisa ser um investimento líquido, seguro, pouco volátil, que eu tenho a certeza que ele estará lá quando eu precise dele. E aí eu posso usar o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária ou um fundo DI. Mas hoje o Tesouro Selic está muito interessante, vale a pena ser aí a porta de entrada para esse mundo de investimentos. E aí não tem essa questão de idade, né? O jovem que já está começando a ter o seu dinheirinho, se ele, claro, se tendo a abertura legal de um processo como responsável, pessoas que na maior idade, todo mundo, não dá tempo de todo mundo começar a investir. Dá tempo de todo mundo começar a investir. E tem um dado muito interessante, que quando a gente fala, por exemplo, de bolsa de valores, a gente já vê muitos jovens de até 15 anos que já têm uma conta em seu nome, que já fazem investimentos recorrentes. E é legal a gente começar esse processo com as crianças desde muito cedo. Hoje a gente já sabe que a partir dos 3 anos de idade a gente já deve introduzir o letramento financeiro para as nossas crianças. E aí sair desse ciclo de estimular o consumo, porque às vezes a gente estimula o cofrinho, leva no shopping, quebra o cofrinho e gasta tudo, né? Se faltar dinheiro, os pais completam. Eu estou ensinando que ela vai ali, junta o dinheiro, trabalha, ganha, gasta tudo. Se não der, não tem problema, se endivida. E isso vai se perpetuando na idade adulta. Já se eu ensinar que não é necessário gastar tudo, que legal que ela conseguiu economizar, mas que ela pode investir, fazer aquele dinheiro se multiplicar, certamente ela terá uma vida adulta mais próspera, mais equilibrada, mais feliz. Perfeito. Nós estamos falando aqui sobre educação financeira. A nossa convidada aqui é a Luciana Iquedo, especialista em finanças, ela que é assessora de investimentos do escritório RV4. Tem alguns assuntos ainda que eu estou muito curioso para conversar com você, viu, Luciana? A gente vai falar daqui a pouquinho. Na volta, vamos entrar agora com o Repórter CBN, agora 9h30 em ponto. Repórter CBN. Terça-feira, 31 de maio de 2022. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% entre fevereiro e abril, com 11 milhões e 300 mil pessoas sem trabalho formal. O resultado representa a queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. É o patamar mais baixo para o período em 7 anos. O rendimento médio real do trabalhador ficou estável em R$ 2.569, mas na comparação com o mesmo trimestre de 2021, houve redução de 7,9%. Os dados são do IBGE. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda se encerra hoje. De acordo com o balanço mais recente da Receita Federal, mais de 2 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento. A pessoa que perder o prazo terá de pagar multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto devido. O Brasil se aproxima da marca de 30.975.000 casos de coronavírus. Em 24 horas, mais de 26.400 brasileiros contraíram a Covid-19, de acordo com as secretarias estaduais de saúde. Em uma semana, a média diária de diagnósticos ultrapassou a marca de 24.900. O número equivale a um crescimento de 31% na comparação com o indicador apurado há 14 dias. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Estamos apresentando CBN Vale, primeira edição. Muito bem, agora 9h32, estamos de volta com o CBN Vale, primeira edição, nesta manhã de terça-feira, conversando com Luciana Iquedo, especialista em finanças, dando dicas para você, amigo ouvinte, sobre como poder investir melhor, não cometer erros na sua vida financeira, que tem que ser desde pequenininho, né? Nós já conversamos aqui sobre alguns erros que a gente tem e eu queria só complementar com duas ações, com duas questões, né? Nós falamos há pouco sobre a importância do relacionamento financeiro entre homem e mulher, marido e mulher dentro da mesma casa, saber dividir melhor essas questões, né? A mulher ainda ela é muito penalizada por carregar o fardo sozinho e às vezes também não tem tempo para pensar em investimentos. Tem que cuidar de casa, cuidar de filhos, às vezes cuidar da família toda e investir. Como é que ela consegue lidar com essa situação? Isso é tão importante, esse tema que você trouxe aqui da dedicação aos trabalhos domésticos. A mulher ainda trabalha 8 horas a mais por semana se dedicando às tarefas do lar. A gente ainda ganha 78% do que um homem ganha. E muitas vezes, ainda olhando as estatísticas, se vive mais, 8 anos a mais do que os homens. Então, veja, é menos dinheiro, com menos tempo para cuidar dele, e esse dinheiro tem que durar por mais 8 anos. E mais tempo trabalhando ainda. E mais tempo trabalhando. Então, é por isso que é muito importante que as mulheres estejam inseridas no mercado financeiro. Quando a gente olha a Bolsa de Valores, as mulheres ainda representam 23%, 24%. A única faixa que a gente tem um número que é mais parecido, mais próximo entre homens e mulheres é exatamente nessa faixa infantil de até 15 anos. Então é um desafio que as mulheres invistam melhor os seus recursos, que estejam inseridas no mercado financeiro, no mercado de investimentos, que isso não seja um tabu, para que elas tenham realmente um relacionamento amoroso mais livre, que consigam se dedicar mais à carreira, à mudança de emprego, porque quando você tem uma situação muito justa, fica difícil. Uhum. E para quem quiser saber um pouco mais, principalmente as mulheres que pensam em entrar no mundo do investimento, ou as famílias em si, o jovem, o homem da casa, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho também, sobre a RV4, como é que ela pode fazer para entrar em contato e tirar dúvidas contigo, Luciana? Olha, pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram estou como Luciana Iquedo, Iquedo se soletrando é IKEDO. Estou lá no Facebook, no YouTube, a gente sempre compartilha bastante material de qualidade, com bastante consistência e recorrência, para a pessoa dar o passo inicial e começar hoje a investir. Perfeito. Luciana, muito obrigado pela sua visita. Fica aqui mais um convite para a gente, mais uma vez, mais no futuro, trocarmos ideias sobre mercado financeiro, sobre investimentos, qualquer outra novidade que você acha relevante, a porta está aberta para você, viu? Muito obrigada, Marcelo. Um excelente dia e uma excelente semana. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com Luciana Iquedo, ela que é especialista em finanças do mercado financeiro, assessora de investimentos do escritório RV4. Agora, 9h35, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais informações para vocês. Jornal CBN Vale, primeira edição. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 00h às 5h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Não utilize seu ar-condicionado se sentir que ele está fraco. Chame um técnico para verificar a falta de gás, que pode comprometer seu aparelho. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981 34 25 22. Vem aí, mais 2 grandes lançamentos da Patriani na Vila Ema, um dos melhores bairros de São José. O Epic, de 152 metros e 3 suítes, fica na rua José Francisco Alves, no coração da Vila Ema. O único da região com ventilação cruzada. Já o Mirai, de 87 metros e 2 suítes, está na rua Ipiranga e é o único da Vila Ema nesse tamanho. 2 prédios super modernos que têm até fazenda solar e vaga para carro elétrico.
Fale com a gente. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. Muito bem, agora 9h37, estamos de volta com o Jornal CBN Vale, primeira edição. Muito obrigado pela sua sintonia nesta manhã de terça-feira. Vamos com mais informações para você, falando aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Vamos falar no destaque sobre a produtividade policial, que, segundo dados da Segurança Pública do Estado, caiu nas 3 maiores cidades da região metropolitana do Vale. Vamos entender esse destaque, uma reportagem especial feita pelo nosso companheiro Léo Poli, da agência R3 Notícias. Principais motivadores dos crimes violentos. O tráfico de drogas enfrentou menos resistência das forças públicas de segurança neste ano em São José dos Campos e Taubaté, as 2 maiores cidades da região que lideram em violência no estado de São Paulo. De acordo com dados oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública, São José acumula 78 ocorrências de tráfico de entorpecentes no primeiro quadrimestre deste ano, contra 171 no mesmo período, 93 casos a menos e uma queda de 54% entre os 2 períodos. 3 distritos policiais da cidade lideram a redução da produtividade policial com relação às ocorrências de tráfico de drogas na comparação entre os 2 anos. São eles o primeiro, o terceiro e o 6º